Lucas, capítulo 5, versos 17 ao 26. Um dia, Jesus estava ensinando. Ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde entrar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante dele. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificaram a Deus, e tomados de temor dizia: o quê? Hoje. Podia ser mais forte essa frase. Palavra da salvação. Pode aplaudir. Meus queridos e minhas queridas, nós temos aqui, nesse espetacular trecho do Evangelho de São Lucas, também tem em São Mateus, capítulo 9, São Marcos, capítulo 2, um roteiro maravilhoso para quem deseja experienciar milagres. Se você observar bem, os textos que eu selecionei para esse acampamento, eles têm algo em comum. Ontem nós já sublinhamos alguns aspectos importantes: o estar presente na comunidade, o estar do lado certo, estar no grupo daqueles que vão experienciar o milagre, estar a caminho,
Observe que os milagres de ontem tinham sempre esse sentido de estar caminhando para atravessar o mar, caminhando em torno da muralha. Ontem aprendíamos a oração do milagre, que é a oração do coração. E hoje nós olhamos para um texto que nos fala da caminhada e da paralisia. E nos mostra que, mesmo quando uma pessoa, pode ser você ou eu, nos encontramos como esse paralítico, deitado na sua padiola, como diz São Marcos, deitado na sua cama, quando encontramos pessoas que nos levem até Jesus, o milagre acontece. E essa cena, além de espetacular, ela é cômica. Imaginem essa cena filmada. Aqui nós temos um ambiente muito propício para isso. Olha a multidão. A gente não enxerga até onde está o fim do povo. Aí chega alguém querendo trazer um paralítico. Segundo São Marcos, eram 4 homens. Aqui fala alguns, São Marcos diz que eram 4. Cada um segurando num pedaço da padiola. Padiola é mais ou menos aquela maca que eles antigamente tinham no campo de futebol, que agora já entra um jipinho, né? Para tirar o jogador. 4 segurando, trazendo o paralítico. Aí chegaram lá atrás, não tem como chegar lá, é muita gente. Pediram licença para um, para outro, mas naquela época também já era assim. Até para rezar o povo é egoísta, só pensa em si, ninguém dá licença para ninguém. E uma vez teve um cara que se deu mal, ele apostou que ele chegava lá na frente. Era um acidente, estava aquele tumulto, aquele tanto de gente, um atropelamento. Ele falou, eu chego lá. E falou assim, dá licença, dá licença, dá licença, eu sou parente da vítima, dá licença, eu sou parente, dá licença, eu sou parente. Chegou lá, era um jumento atropelado. Então, mentir não deve. Então eles não podiam fazer isso, porque eles estavam com o jumento junto, quer dizer, o doente, o paralítico. Eles não podiam fazer que nem Zaqueu, subir na árvore. Como é que eles iam prender o paralítico na árvore? Só se fosse enforcado. Aí matava o homem, também resolvia o problema dele, não é? Porque tem algumas pessoas só a morte, olha lá. Aí o que pensaram? Jesus está lá mais ou menos no meio do rincão. Nós vamos subir. Vocês imaginam a cara de Jesus com o rabo do olho, ele está vendo. Jesus deve ter visto esses 4 chegando, porque Jesus, ele via longe. Ele conseguia perceber a reação do rosto das pessoas. Como aqui vai fazer? Jesus olha e vê lá longe aqueles 4 trazendo o paralítico. O paralítico segurando como podia. Era 4. E para subir esse paralítico, pegaram o celular, ligaram para Constâncio Guindastes, ou pediram uma escada do bombeiro, foi assim? Não. Tiveram que fazer muita força, muito estudo, muita engenharia. Tiveram que subir 2, arrumar uma corda ou uma embira forte. E ficou 2 lá em cima, os outros 2 aqui embaixo. E aí amarraram aquela embira, aquela corda na padiola, amarraram o paralítico e o homem gemendo e berrando, porque a pessoa... Então eles fizeram um estudo de engenharia, um esforço danado. Subiram lá os 2, amarraram, os outros 2 amarraram aqui o paralítico morrendo de medo. Qualquer coisinha no paralítico já dói. E foram devagarinho, vai indo, vai lá, não, tá caindo, vira aqui, vira, vai lá, vai. Arrumaram um bambu e foram empurrando. Aí quando chegou lá em cima, os outros 2 ficaram segurando, os outros 2 tiveram que subir. Porque como é que eles iam descer ele?
Aquilo é igual quando você vai descer o caixão na cova, tem que juntar 4, que pega aquele garfinho assim, prende, vai descendo, descendo. Quando fica meio azado berrando lá, leva eu, leva eu! Tinha um que estava falando, leva eu, e começou a esbarrancar. Segura aqui, segura. Que é nada. Aí, os 4 lá em cima, segurando o paralítico, começaram a tirar as telhas. Vocês imaginam o barulho? Já caiu uns picumã lá de cima, o povo olhando, e Jesus parecido tá nem aí. Jesus estava pregando. Jesus tinha mais paciência que o Padre Jonas para pregar. Pode ter criança berrando, pode ter gente andando, ele está falando. Fosse eu, já jogava uma pedrada lá. O que vocês estão fazendo aí em cima, Cosanda? Vai atrapalhar nós aqui? Sorte que não era eu. Aí veio descendo. Vocês imaginem essa cena, que espetáculo. Eles soltando a corda. Normalmente um vai mais rápido, o paralítico vai virando. Tá virando aqui! Aí descendo, descendo. Estacionou na frente de Jesus. Jesus ficou apaixonado. Em quem que Jesus ficou apaixonado? Nos 4. Eu até dei a entonação no pronome. Vendo-lhes a fé. Gente, que segredo fabuloso de milagre. E por que Lucas, sendo um médico, nos conta com esses detalhes tão ricos? Aqui nós temos 2 elementos fundamentais para que aconteça cura e milagre em nossa vida. Primeira coisa, precisamos cercar-nos de pessoas que levem-nos até Jesus. Não interessa a situação que você estiver vivendo, ache pessoas que levem você até Jesus. Mas quantos de nós nos cercamos de pessoas, e principalmente quando a gente está doente? Talvez o maior malefício que nos fazem quando estamos doentes é que nos fazem as nossas vontades. Fica todo mundo melindrado, coitadinho, coitadinha, nossa, coitado. Você não é um coitado, você não é uma coitada. Você é filho e filha de Deus. Deus tem um plano e um projeto maravilhoso, espetacular na sua vida. Não se cerque de pessoas, primeiro, pessoas que levem você para você mesmo. Então são aquelas pessoas que satisfazem nossas vontades, que está sempre nos paparicando, que faz você gostar da doença. Uma das perguntas que Jesus mais faz para todos os doentes é se eles desejam realmente serem curados. Parece um absurdo? Parece um absurdo que Jesus lá em Jericó perguntou para aquele cego que berrava desesperado: que queres? Que Jesus, para aquele outro paralítico lá na piscina de Betesda, em Jerusalém, perguntou: que desejas? Mas quando Jesus pergunta isso, ele está indo em algo muito profundo, que só os mais recentes estudos de psicologia moderna estão percebendo. É a força da decisão interior. Ninguém sara exteriormente se não curar-se interiormente. Eu já afirmei quantas vezes: tudo que existe de concreto lá fora primeiro passou pelo pensamento e nasceu, foi gestado no coração. Assim também, uma das coisas que a doença faz para nos afastar de Deus, primeiro, essa ideia absurda, medonha, pavorosa, encardida, terrível, de que a doença vem de Deus.
Essa ideia é terrível, essa ideia tem que ser eliminada do nosso meio. Essa ideia não tem absolutamente nada a ver com Jesus Cristo. Doença não vem de Deus nunca. Ele não manda e Ele não permite a doença. A doença ofende a Deus, porque Deus nos criou imagem e semelhança dEle. Como é que Deus vai ficar feliz vendo a imagem e semelhança dEle estrupiada, destruída, amargurada, pisoteada pelo demônio? A segunda ideia terrível, depois que projeta essa doença, vontade de Deus, culpa de Deus, a pessoa começa a se beneficiar da doença e não quer mostrar a sua doença, porque todos nós sabemos, toda doença dói, toda dor, quando exposta, dói mais ainda. Nós temos uma tendência natural de não deixar ninguém chegar perto de nós quando a gente está com dor. Você está com o braço machucado, chega alguém e vai fazer isso na sua direção, o que você faz? Não é assim? Você foi naquela praia, passou aquele domingo todo lá, nunca tinha ido, e ainda falaram para você que para bronzear melhor é bom passar óleo de urucum caseiro. É uma beleza mesmo, aquele bronzeia inclusive o osso da pessoa. Aí passa aquilo todo, fica o dia inteiro lá, vira, quer voltar bronzeado, volta que é um bronze. Aí você está trincando, aí chega aquele seu tio, que tem um mãozão, e ele vai para abraçar você. Isso é natural? Não é natural isso? É natural que a gente, um cachorrinho, você vai curar a ferida dele, ele encolhe. Ele recolhe e puxa. A doença faz isso, a dor faz isso, é natural. Quando nós temos uma enfermidade, naturalmente nós nos fechamos, porque dói mostrar. O processo de cura é doloroso, então a gente se fecha. Ora, quando eu me cerco de pessoas que ajudam no meu processo de fechamento, eu vou me fechando na doença, vou me atrofiando, e morro. E ainda vou para o inferno. Mas há também um segundo grupo, muito pior ainda, de pessoas que se aproximam de nós na hora da doença. São aquelas pessoas que se aproximam do doente, oferecendo a solução imediata do encardido. Dá uma peça de roupa sua, que eu vou levar num homem lá, ele é muito bom, ele é católico, e tem lá uma estalta de santo lá, é muito devoto, é um santo que eu não sei, mas é um santo que lá é barbudo, dá a silura do seu marido que eu vou levar lá, mais R$500. Meus irmãos, o estrago que o demônio está fazendo, leiam o best-seller, sim, sim, não, não. O estrago que o encardido está fazendo, porque pega as pessoas em dois momentos terríveis: o momento de dor da doença e o momento de dor da perda de alguém. Pega a pessoa fragilizada, e aí veja, primeiro, o demônio é terrível. Primeiro botou na cabeça da pessoa que a doença é vontade de, se é vontade dele, eu não vou pedir para ele curar. Correto? Aí me cerco, fecho em mim mesmo, vou voltando para mim. Aí chega aquela pessoa tão boa, tão disponível, que quer, não precisa nem me levar. Primeiro ela leva umas coisas minhas, depois ela traz lá aquele fulano que vai dar um passe. E eu quero, eu acredito. A geração Big Brother ensina que o passe resolve. Então eu vou lá para alguém dar um passe em mim, passa a mão, passa, pronto. Sarou. Sara, isso é doença de criança. Doença de criança cura com beijo. Ela está doendo, vem cá, mamãe, dá um beijinho. Sarou. Ou se não, doença de namorado. Namorado sente dor. Eu tô com uma dor no ombro dele. Vem cá que eu curo. Eu dou um beijinho, sarou.
Quase passou. Agora eu tô com a dor no outro ombro. No ônibus estava o casalzinho. Assim. Ai, tô com a dor no cotovelo. Vai daqui, cara. Sarou? Teve um cara do lado, ficou interessado, falou assim, ô, curandeiro, o senhor não cura frieira, não? Eu tô com a frieira, tá me incomodando aqui. O encardido pega a pessoa nessa hora da fragilidade. Ele tem uma ideia, a pessoa tem a ideia de que a doença veio de Deus, de que o mal veio de Deus. Agora leva para o mal. E a lógica humana é, quem faz o bem é bom. E como eu tenho uma ideia reduzida e imbecilizada de bem, porque acho que bem é aquilo que me faz bem na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu gosto das pessoas que me agradem, eu gosto das pessoas que me aplaudam. Eu não quero amigo, eu quero bajulador. Eu quero alguém que faça as minhas vontades. Eu não quero quem me critique, eu não quero quem aponte o dedo dizendo que eu estou errado. Não, eu quero pessoa. Imagina, eu já estou tão frágil, eu já estou tão doente, eu já estou tão machucado, eu já estou tão ferido. Ainda vem alguém falar que a culpa é minha? Não, eu quero aquela pessoa que passa a mão na minha cabeça assim e fica dizendo, vai dar certo, não precisa tomar remédio, você vai sarar, vai sim, vai. Vai morrer, filha da mãe. E não vai demorar muito, não. Se você continuar nisso, você vai morrer. Então esse segundo grupo é terrível, porque ele leva a pessoa para o inferno em vida. Leva para esses lugares aí que a gente sabe que onde parece o demônio. É muito fácil saber que religião é do demônio. É muito fácil você saber quando uma religião é do encardido. Aliás, não precisa nem religião, não. Ontem me deram um papelzinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o original ao Ricardo Sá, meu assessor para assuntos anglo-saxônicos. Você fica no microfone para falar se está certa que a tradução que me deram. Até o nome da música lá embaixo. Simpatia pelo diabo. Sympathy for the devil. Sympathy for the devil. Sympathy for the devil. Você está devendo alguma coisa? Até em inglês o nome do diabo é ruim, é devil. Até em inglês. Yes. Não, eu pensei que era realm. Realm é inferno, né? Também tem a maionese, né? Que é realm. Agora eu vou ler a tradução, você vai olhando aí para ver se está certo. Por gentileza, me permita me apresentar. Correto. Sou um homem de fortuna e requinte. Estou por aí, já faz alguns anos. Roubei as almas e a fé de muitos homens. Eu estava por perto quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e dor. Fiz muita questão que Pilatos lavasse suas mãos e selasse seu destino. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe meu nome. Mas o que lhes intriga é a natureza do meu jogo. Eu aguardei em São Petersburgo. Quando percebi que era hora para mudanças, matei o Czar e seus ministros. Anastácia gritou em vão. Pilotei um tanque, usei a patente de general, quando as Blitzkrieg, sei lá o que é isso, urgiam e os corpos fediam. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe o meu nome. Mas o que lhes intriga é a natureza do meu jogo. Olha que coisa medonha. Assisti com orgulho, enquanto seus reis e rainhas lutaram por 10 décadas pelos deuses que eles criaram. Gritei bem alto: quem matou os Kennedys? Quando afinal de contas foi apenas você e eu.
permita-me, por gentileza, me apresentar. Sou um homem de fortuna e requinte. Deixei armadilhas para ministros que morreram antes de chegarem a Bombaim. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe meu nome. Mas o que lhes intriga é a natureza do meu jogo. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe meu nome. Mas o que lhes confunde é a natureza do meu jogo. Assim como todo cana, deve ser cara, né? Assim como todo da cana aqui é um criminoso. Policial. Ah, policial. Ah, por que eles deviam pôr aqui policial também? Devia pôr isso para os policiais verem que estão descendo ali, não sei. Assim como todo policial, a cana, tá certo, eu fui em cana. É um criminoso. E todos os pecadores santos, como o cara é coroa, basta me chamar de Lúcifer. Acharam bonita essa música? Essa música é tema do casal Márcio Garcia e Cláudia Abreu, da novela Celebridades. Tá vendo? Tá vendo? Dentro da sua casa. Quando eu falo aqui que não deve assistir essas porcarias, e depois teve um sujeito que mandou um e-mail pro Dom Eduardo dizendo que o Padre Léo falou merda Nossa, falei de novo. Falou merda. Não pode falar merda, não, tem que falar é demônio, tem que chamar é o demônio, fazer isso, fazer nossa... Por quê? Porque tá em inglês aí, é música do Rolling Stones. Tá em inglês, eu não sei, o povo canto bonito, o casal tá lá abraçando, beijando, as crianças estão cantando, permita-me apresentar. Muito prazer, eu sou o demônio. Gente, isso é coisa muito séria. Ele está infiltrando. Por quê? Porque ele dá isso, é celebridade para você. Faz você ficar lá em cima. Ele quer aplaudir você, para depois meter o dedo na descarga com todo prazer e afundar você lá onde eu não posso falar. Mas isso pode. Isso tem gente que paga e 99% dos que assistem são católicos. Aliás, eu vou contar uma coisa a vocês que me envergonhou outro dia de ser católico. Eu li na Folha de São Paulo de terça-feira, de 2 semanas atrás. O Big Brother, criado pela Endemol, o nome é próprio, é o sobrenome do homem, Endemol, que já está em 27 países, que já foi assistido por 2 bilhões de telespectadores. Aqui no Brasil, por exemplo, eles têm 64 microfones de alta definição e 25 câmeras, 24 horas por dia ligados. 7 delas têm infravermelho, filma à noite, para apresentar essa maravilha de programa. Essa maravilha de programa aqui no Brasil, segundo os jornais, já atingiu 40 milhões de telefonemas, só para eliminar pessoas, numa média de 11 milhões nessas últimas semanas, para eliminar as pessoas. E eu garanto a você, com dor no meu coração, 99% dos que ligam são católicos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque nesse sentido os evangélicos dão de 10-0 em nós. Muito bem. A Folha de São Paulo trazia uma matéria dizendo o seguinte: fizeram o Big Brother árabe. Fizeram o Big Brother árabe, filmado nos Emirados Árabes Unidos. 12 jovens de 12 países diferentes. Países árabes, países muçulmanos. Tomaram alguns cuidados especiais. Por exemplo, as moças e os rapazes tinham quartos separados e não poderiam entrar um no quarto do outro, porque o islâmico não admite que isso aconteça. Segunda coisa,
tinha uma mesquita dentro da casa, para que cada um deles 3 vezes por dia fosse lá dentro rezar. Terceira coisa, as moças poderiam ficar com aquela roupa, uma delas inclusive com aquela roupa que tapava o rosto, ninguém sabia quem era. Tomaram todos esses cuidados. O programa foi ao ar. 2 dias depois, a população desses 12 países exigiram, e os canais de televisão tiraram o programa do ar. Não é uma vergonha para nós? Porque, meus irmãos, o demônio não se contém agora, porque o demônio, ele estava muito feliz, porque todos os restos eram dele. A pessoa, quando entrava na droga, ia para o demônio. A pessoa, quando se prostituía, só tinha caminho do demônio. A pessoa, quando ficava doente, ia para o demônio. Então o demônio começou a pegar os restos, e ele ficava muito feliz com esses restos. E para isso, então, ele foi criando religiões, e multiplicando religiões, inclusive que usassem o nome de Jesus Cristo. Não tem importância nenhuma. Ele não se incomoda que você coloque na igreja dele uma estátua de Nossa Senhora. Ele não tem importância. Pode ter as imagens que quiser, ele quer que você seja dele. Então ele estava muito satisfeito com os restos, mas depois ele não se satisfez mais com os restos. Ele quis agora tornar as pessoas doentes. Ele quis espalhar a doença, e está conseguindo hoje, porque hoje ele entra dentro da casa das pessoas. Hoje as pessoas pagam para ver, pagam para telefonar, pagam para acessar na internet, para se alimentar com o cardume do inferno, que vai gerando uma paralisia, a pior de todas as paralisias, aquela paralisia que faz você ficar sentado no sofá ou deitado numa cama, com o seu controle remoto da sua televisão, caindo sempre naquele mesmo canal, enxotando a sua cabeça com tudo aquilo que o inferno não presta, mas coloca uma roupagem bonita, como nós acabamos de ver na tradução dessa música. Os seus amigos levam você para onde? Você está paralisado? Você está doente? Não precisa achar muito, vamos nos contentar com São Marcos 4. Só aqui na Canção Nova você sabe que tem mais do que 4. Disposto a carregar sua cama para levar você para Jesus. Peça a Deus essa graça. Ache 4 amigos, ache 4 pessoas e peça, pelo amor de Deus, dá um jeito de me levar até Jesus. Abra um buraco no telhado se for preciso. Eles desceram o paralítico pelo telhado. O demônio também entra em muitas casas pelo telhado, onde fica aquela antena lá parabólica, captando esse tipo de programa, esse tipo de música, esse tipo de mensagem, aceitando, engolindo. Ou será possível? Por que será? Será só uma coincidência que nos 25 países aonde essa porcaria, e já está em 4ª e em 5ª edição, são exatamente os países católicos? Porque nos falta esse brilho. Porque nós estamos sendo ludibriados pelo encardido, e por isso estamos paralisados. Quantos de nós estamos paralíticos? Não porque nossa perna não anda, mas porque nosso coração está amarrado. Essa é a pior de todas as paralisias. É um coração amarrado, é um coração preso, é um coração pesado. Nós precisamos achar pelo menos 4 pessoas, a família, os verdadeiros amigos, um grupo de oração que nos leve até Jesus. Mesmo se você não tiver fé, e digo uma coisa que é espetacular no Evangelho: Jesus não cobrou fé do paralítico. Jesus sabia muito bem que uma pessoa, depois de 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos, não sabemos quantos, paralítico,
ou com uma doença, que essa pessoa não consegue nem fazer uma oração, que essa pessoa está tão ferida, que a dor é tão forte, que a pessoa não consegue nem dar um passo na fé. E Jesus é fantástico, Jesus é espetacular. Ele não cobra a doença desse paralítico, perdão, ele não cobra a fé desse paralítico. Jesus olha a fé dos amigos do paralítico. Meus irmãos, aqui nós temos um segredo de milagre que precisamos explorar ao extremo. Talvez você esteja vivendo uma situação tão dolorida, tão ferida, tão machucada, você esteja tão amarrado nos vícios, no pecado, no erro, no passado, que você não tem condições de ter fé. Ache um grupinho de 4 que tenha fé. E essa fé não significa que sejam 4 pessoas capazes de curar você. Fé aqui significa 4 ou 5 ou 10 pessoas que sejam capazes de levar você até aquele único que pode curar você. Ache pessoas que fizeram a experiência de Jesus. Achem pessoas fracas. Aqueles homens, esses 4, sabiam que eram fracos. Primeiro, sabia que era fraco, que não aguentaram carregar o paralítico sozinho. Já chamaram colegas. Vamos levar o fulano lá. Rapaz, mas nós dois não dá conta não, que ele está meio gordo, paralítico, fica parado, não faz ginástica, come, vai me dar um dia, vai. Não, vamos pedir mais 2. Eu tenho um colega que ele é bom, então se arruma aqui, meia hora, então vamos lá. Chegaram os 4. E aí, vamos lá, não. Pegando ele de jeito aí, cuidado que ele não tem importância não, vamos ele, vai devagarinho, vai. E o paralítico está lá morrendo de medo, qualquer mexida para ele já é um terremoto. Mas está indo. A fé dele significa saber aonde levar essa pessoa doente. Talvez você não tenha um ministério de cura, talvez você não tenha um ministério de libertação, talvez você não vá levantar a mão nesse recensamento do povo de Deus dizendo que você tem esse ministério, mas se você tiver disponibilidade de levar alguém até quem tem esse ministério, o milagre vai acontecer na vida dessa pessoa. Você pode ser mas para isso é preciso sair do seu fechamento, do seu comodismo. E é por isso que o demônio está ensinando essa doutrina da eliminação. A doutrina de eliminar pessoas. Aquele amigo me incomodou, falou uma verdade, me machucou, elimina. Meu marido está me dando problema, está bebendo, está dizendo que e eu casei para ser feliz, não estou sendo feliz, elimina. Minha mulher não faz as coisas que eu gosto do jeito que eu gosto. Minha mulher agora não abaixa mais a cabeça para mim, elimina. Meu filho caiu na droga, elimina. Minha filha se prostituiu, elimina. É assim. E eu vou eliminando, e eu vou destruindo as comunidades, eu vou destruindo. Então o encardido sabe, se ele conseguir destruir as pessoas que nos levem para Jesus, é muito fácil achar gente que nos leve para o encardido, gente. Pois a própria palavra já diz que o caminho para o inferno é largo, é espaçoso. Nós precisamos achar gente que tenha coragem de nos conduzir pelos difíceis caminhos do céu. E o caminho do céu é estreito. Para passar em 4 já é difícil. É duro, tem que subir. Por essa dinâmica, todo o esforço que eles fizeram para chegar lá, abrir. Jesus fez o milagre, mas quem preparou o milagre todinho foram os amigos do paralítico. Todos os milagres da Bíblia, sem nenhuma exceção, Antigo e Novo Testamento, exige um passo da pessoa ou daqueles que cercam a pessoa. Todos, sem nenhuma exceção, desde os milagres mais simples, como quando aquele homem emprestou um machado lá, estava cortando e o machado caiu no rio.
E ele foi falar para Eliseu: o machado caiu no rio. Falou: caiu aonde? Caiu ali. Então vai lá, corta um pedaço de pau e joga lá. Cortou um pedaço de pau, jogou o pau, trouxe o machado. Que coisa mais imbecil. Como é que um pedaço de pau aguenta um machado muito mais pesado que o pau? Mas ele teve que fazer sua parte. Jesus multiplicou pães, mas teve que ter um menino para trazer o pão. Jesus transformou água em vinho, mas teve que ter os serventes que foram e voltaram, buscaram água. Quantas viagens! Nós estamos querendo um milagre que Deus não faz. Vou dizer uma coisa com muita seriedade que está escrito também no meu livro. A maior parte dos milagres que você deseja, só tem uma pessoa que pode realizá-los: o demônio. Porque esse milagre que nós queremos, isso não é de Deus. O milagre de apertar um botão, um milagre para resolver meu problema, e eu vou continuar vivendo. Eu quero que Deus conserte as minhas pernas, os meus braços, a minha cabeça, para eu continuar no pecado. Eu quero que Deus resolva os meus problemas para eu não precisar fazer tanto esforço. Eu quero viver a vida do menor esforço. Não, esse milagre que muitos de nós estamos pedindo, só o demônio pode fazer. E misericórdia, ele faz. Ele faz milagres esplendorosos. Ou a Bíblia está errada? Paulo diz que ele se traveste em anjo de luz. Não é só porque você vê um milagre aparentemente espetacular, porque as pessoas confundem, e no livro Experienciar Milagres eu procuro esclarecer isso com todos os detalhes. As pessoas confundem milagre com golpe de sorte, milagre com coisa prodigiosa, milagre com coisa espetacular, milagre com coisa extraordinária. E nem sempre o milagre está ligado a algo extraordinário. O milagre é fruto do ordinário, do humano trabalhado, lutado, persistindo, insistindo, e caminhando, e lutando, e indo. O milagre é fruto desse esforço humano. O milagre provoca. A fé carismática é aquela fé que faz com que eu provoque Deus. Se Jesus não curasse aquele paralítico que desceu daquele jeito, os amigos do paralítico seriam muito melhor do que Jesus Cristo, e teria muito mais condição de salvar a humanidade do que o próprio Jesus. Se os amigos foram capazes de fazer, gente, que amigos eram esses que iam buscar esse paralítico lá na casa deles, trazer nessa maca, amarrar o homem, levar quantas horas levaram? Esse milagre nós lemos em 2 minutos, esse milagre levou 2, 3, 4, 5 horas, nós não sabemos. O milagre foi inteirinho produzido por esses 4 anônimos, e esses 4 anônimos são anônimos para que você hoje coloque aí o seu nome. Eu, a partir de hoje, quero ser um desses 4 que vou carregar a maca daquele meu irmão, daquela minha irmã que está paralítica. Mas não paralítica porque não anda, paralítico é porque não ama, paralítico é porque não enxerga longe, paralítico é porque está parado no seu mundinho, fechado, bitolado, atolando-se em si mesmo, em si mesmando-se cada dia mais, fechado, está cada dia mais molenga, cada dia mais mole, cada dia mais comodista, cada dia mais bitolado. Essa pessoa precisa que você dê um chacoalhão, precisa que você levanta, que você abra um buraco e que desça ela no telhado, e que se for preciso joga ela na frente de Jesus. O milagre foi provocado. Jesus não teve saída, Jesus não tinha alternativa diante daquilo que foi construído pelo ser humano, diante daquilo que foi construído pelas pessoas. A única alternativa de Jesus era realizar o milagre. Pois eu queria dizer isso a você hoje: não dê outra alternativa ao Senhor a não ser libertar você, curar você, restaurar você, transformar a vida dessa pessoa que você tanto ama e que precisa com urgência, urgentíssima,
de um encontro pessoal com Ele, mas nós vivemos enchendo de alternativas. Pior ainda, nós colocamos Jesus como uma das possibilidades da nossa vida, e às vezes, só porque as outras tentativas não deram certo, às vezes Jesus é uma das tentativas que eu deixei lá fora, e aí como? É um regra 3, é um step, é a mesma coisa de um step que a gente tem em carro, a gente só lembra dele quando fura um pneu. Não, gente, Jesus no carro da sua vida não pode ser o step. Jesus tem que ser o motor, Jesus tem que ser o volante, Jesus tem que ser o acelerador, Jesus tem que ser o freio. Tire Jesus, que está escondido feito step. Alguns até, hoje tem uns carros mais chiques, uns jipão assim, que o step fica aparecendo lá de fora. Dá até status, né? Que stepão bonito, que lá lembra muito católico. Católico põe aquele camisetão de Jesus, aquela cruz maior do Cristo, aquele terço pendurado no pescoço, aquele terço pendurado no retrovisor do carro, que vai atrapalhar a gente, aquela imagem de Nossa Senhora desse tamanho no vidro do carro. Mas quando você vê essa pessoa no trânsito, você fala, misericórdia, ela é incapaz de passar, dar a vez para alguém que está ali atrás dando pisca-alerta, desesperado, quem sabe querendo levar um doente para o hospital. Hoje tem muitos desses católicos que até mostram o step. Eu sou católico, mas quando vai no posto de gasolina lá e manda encher os 4 pneus, não manda nem encher o step. Se você acha que Jesus é um step na sua vida, que a fé é para ser usado na hora que furar um pneu, meu irmão, você vai ficar decepcionado, porque na hora que for encher esse pneu, na hora que esse pneu furar, aquele outro vai estar vazio. Enquanto Jesus não for a sua única possibilidade, você não vai experienciar milagres. Enquanto Jesus for uma oportunidade, uma possibilidade, uma alternativa a mais, você não vai experienciar milagres. Enquanto você se alimentar de canções como essa, você viu o linguajar? Permita-me lhe apresentar. Você percebe a docilidade? Gente, não cabe na cabeça. Está lá escrito, é tema de amor de um casal, de uma novela. Tema de amor. Que coisa engraçada. Tantos jornais aí falando que o filme A Paixão de Cristo é antissemita, Essa novela é anti-humana. Ela é contrária aos judeus, ela é contrária aos brasileiros, aos portugueses, aos alemães, a todos os homens e a todas as mulheres que existiram, já existiram e existirão nessa terra. E por que será que as pessoas não fazem o mesmo movimento? Porque por trás dessas pessoas, infelizmente, quem também está assinando é o próprio demônio. Mas vocês podem ter certeza, gente, quando algo é de Deus, o encardido sabe que ele já é derrotado. Por isso, quanto mais estão falando contra o filme, mais pessoas estão indo assistir esse filme, mais pessoas estão sendo tocadas pela dor de perceber: eu estou crucificando Jesus, eu estou matando Jesus com os meus pecados, e eu preciso, e esse é um tempo forte. O tempo de Quaresma é um tempo de purificação, é um tempo da gente tirar essas tranqueiras todas que está nos... Uma longa viagem, você precisa selecionar o que vai levar. Como é que, na medida em que nós colocamos o nosso pensar em sintonia com o nosso sentir, e vamos alimentando o nosso coração com a palavra, então vai acontecendo uma palavrinha que São Lucas usou, e São Lucas escreveu no grego, e São Lucas era médico e sabia o que significava essa palavra. Todos ficaram, versículo 26, por favor. Todos ficaram transportados. Olha que coisa espetacular. Estavam transportando quem? Um paralítico. Agora todos ficaram
transportados. Transportados do quê? De entusiasmo. Ao escrever essa palavra grega, São Lucas, repito, como médico, sabia o que ela significava. Entusiasmo significa ter Deus dentro de você. Entusiasmo de tios. Tios é Deus. Nós perdemos a sensibilidade de olhar para uma noite estrelada. Nós perdemos a sensibilidade de olhar para um canteiro de flor. Nós perdemos a sensibilidade de olhar para uma ave, para um pássaro. Nós perdemos a sensibilidade de olhar a maravilha que é a pessoa humana. O milagre dos milagres, eu já disse ontem, o ser humano é uma caixa de ressonância de milagre. O ser humano é milagre da sola do seu pé até o fio do seu cabelo. Nós somos um milagre ambulante. Nós precisamos voltar a admirar-nos, a olhar para as pessoas com espanto, com admiração. A admiração prepara a minha cabeça, admirar. Prepara a minha cabeça para maravilhar-me, para encantar-me. Por isso que não é difícil acontecer milagre com criança, porque a criança fica extasiada diante da beleza da vida, da beleza das pessoas, da beleza de Deus, da beleza de si mesma. Hoje nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, proclamar com a nossa vida. Hoje vimos coisas maravilhosas, mas isso só será possível se tivermos hoje a graça de sermos transportados até o Senhor, para que depois, transportados de entusiasmo, tendo Deus dentro de nós, Ele vai tirando de nós o nosso melhor e trazendo à tona, e tirando o nosso pior e lançando aos pés do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós precisamos, é por isso que nós viemos aqui. Oh Pai, muito obrigado por essas pessoas que me trouxeram até aqui. O Senhor sabe que eu ando paralisado nos meus pecados. O Senhor sabe que eu ando paralisado na minha hipocrisia. O Senhor sabe que eu ando paralisado nas minhas tristezas. O Senhor sabe que eu já estou acostumado a viver na minha padiola, na minha caminha, na minha maca, e aqui eu vou me conformando, e aqui eu vou remoendo, e aqui eu passo dias e noites pensando e repensando em coisas negativas, em coisas ruins, e aqui eu fico remoendo minhas mágoas, meus traumas, meus ressentimentos, e as pessoas que chegam até mim chegam para alimentar ainda mais a sujeira que já está no meu coração, as mágoas, as mentiras e os ressentimentos. E aqui, confortavelmente na minha padiola, eu vou me alimentando com essas canções em homenagem ao encardido, e ele vai sujando a minha mente, a minha cabeça, sujando os meus olhos, sujando meus ouvidos, sujando a minha boca, sujando o meu coração, e vai amarrando as minhas pernas e vai atrofiando, e eu estava assim, estou assim atrofiado. Obrigado, Pai, obrigado por esse irmão, por essa irmã que me trouxe até aqui. Obrigado por essa pessoa que instalou essa antena de televisão, que faz com que agora eu possa receber essa palavra, a sua palavra aqui na minha casa, no meu quarto. Obrigado por essa pessoa, não sei quem foi que subiu no telhado e colocou essa antena. Obrigado porque o Senhor chegou até mim, eu pude recebê-lo descendo por esse telhado. Obrigado. Hoje eu preciso, Pai, hoje eu necessito, Pai. Espírito Santo, eu necessito. Jesus, eu necessito. Entrem no meu coração. Eu preciso de entusiasmo. Eu estou deprimido, eu estou machucado, eu estou ferida, eu estou decepcionado, eu estou amargurado, eu não aguento mais. Eu estou me condenando faz muito tempo pelos meus erros, pelos meus pecados, pelo inferno que eu já semeei com os meus vícios, com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com as minhas mentiras. Mas hoje, Pai, por sua misericórdia, eu preciso desse encontro pessoal com Jesus. Eu quero assumir essa vida nova. E que maravilha! Jesus olha para mim e para você, como olhou para aquele paralítico, e diz: levanta-te. Jesus não foi lá levantar aquele homem.